Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus, para que você tenha uma compreensão da palavra do Senhor, para que você aprenda mais da palavra do Senhor e você venha ter a sua vida abençoada. Eu quero tratar com vocês hoje sobre um assunto que se encontra no Novo Testamento, no livro de Mateus. No capítulo 21, eu vou começar a ler a partir do versículo 28. Para quem quiser acompanhar, se você não tiver Bíblia, se você não tiver costume, hábito de ler a Bíblia, não tem problema nesse momento, você acompanha aqui a minha leitura. Se você quiser acompanhar da sua própria Bíblia, também fica à vontade. Então, o livro de Mateus, capítulo 21, eu vou começar a ler a partir do versículo 28 e depois nós vamos fazer uma análise sobre esse texto. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui Jesus está fazendo uma de suas parábolas e ao passo que ele traz esse questionamento, essa pergunta para os seus ouvintes, então quando eles respondem e de maneira assertiva, porque nós vamos entender o porquê, então Jesus faz aquele complemento e toda a parábola de Jesus é apontando para a conclusão do seu ensinamento. É para trazer de uma maneira exemplificada. Jesus ele tinha o hábito de trazer parábolas, ou seja, histórias, para ilustrar aquilo que ele estava ensinando. Muitas vezes é mais fácil para algumas pessoas entender aquilo que elas estão sendo ensinadas quando elas têm uma ilustração, quando elas têm uma história, quando elas conseguem mentalizar aquilo que está sendo proposto. Então Jesus ele traz ali uma parábola a respeito de 2 filhos e o seu pai. O pai chega para o primeiro filho e manda que ele vá trabalhar na vinha. Esse filho prontamente diz: Sim, senhor. Prontamente, você vê que ele não tem uma murmuração, ele não reclama, ele não tenta convencer o pai para ele não ir. Não, ele prontamente, sim, senhor. Ele diz que vai, mas o texto continua dizendo que ele não foi. Ele diz que vai fazer, mas não faz. Ao passo que o pai vai falar com outro filho a mesma coisa. Vai trabalhar na vinha. Esse filho tem um comportamento diferente do irmão. Esse filho, sim, ele vai dizer: não vou. Ele vai rejeitar o que o pai tinha mandado ele fazer. Naquele momento, logo de imediato, esse segundo filho, ele vai buscar ali a vontade dele. Não, eu não vou. Mas Jesus complementa. Ele se arrepende e por isso ele acaba indo trabalhar na vinha. Aí Jesus ele faz uma pergunta: qual desses filhos fez a vontade do pai? Algumas pessoas, talvez mais complexas, elaboradas no seu raciocínio, podem responder: nenhum dos 2 fez a vontade do pai, porque um mentiu, falou que ia, não ia, o outro ele desobedeceu, ele foi, mas no começo ele disse que não ia, então nenhum dos 2, na minha opinião, fizeram a vontade do pai. Mas Jesus ele fez uma pergunta específica.
A gente precisa se ater à pergunta para não entregar qualquer resposta. Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus não perguntou qual dos dois respeitou o Pai. Porque se a princípio Jesus perguntasse qual dos dois que a princípio respeitou o Pai, poderíamos até entender que nenhum dos dois. Porque um mentiu, falou que ia, não foi. O outro, logo de cara, falou que não vai. Então, ele rebateu a ordem do Pai. Então a gente poderia entender dessa forma. Mas Jesus não está perguntando quem respeitou o Pai logo de cara. Jesus não está perguntando quem respondeu mais rápido. Não, Jesus perguntou quem fez a vontade. Qual que era a vontade daquele homem? Que os filhos fossem trabalhar na vinha. Essa foi a pergunta de Jesus. E a resposta daqueles ouvintes que estavam ali escutando Jesus é a resposta certa. O que fez a vontade do Pai foi o segundo filho. Aquele que, mesmo dizendo não vou, ele se arrepende e por causa desse arrependimento, ele vai e obedece à vontade do Pai. Nós precisamos entender aqui que essa parábola de Jesus, isso retrata o próprio ser humano. Aliás, como todas as parábolas de Jesus estão relacionadas a todos nós, não a um grupo específico apenas, mas a nós em relação ao relacionamento de Deus com o homem e do homem com Deus. Então a gente precisa parar para observar o seguinte dessa história. Jesus ele vai complementar falando: os publicanos e as meretrizes, eles vos precedem. Eles chegam antes de vocês. Eles estão em vantagem em relação a vocês. Grande parte do público que ouvia Jesus eram os próprios judeus. Por isso que muitas vezes tinham ali discussões, embates, muitas pessoas insultavam Jesus, porque Jesus veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou na grande parte. E só complementando, Jesus primeiro veio para os judeus, a salvação veio primeiro para os judeus, mas também para todos os outros povos. A gente tem que deixar isso bem claro, para as pessoas não acharem que a salvação veio para os judeus apenas. Ela veio primeiro para os judeus e também para os outros povos. Agora, voltando aqui a essa linha de raciocínio, Jesus ele vai falar, porque em relação a João Batista, o primo de Jesus, que veio antes de Jesus, veio preparando o caminho para o ministério de Jesus, os publicanos e as meretrizes, eles creram em João e na sua pregação. Já vocês não. Eles creram, eles se arrependeram e vocês não. O arrependimento aqui que Jesus traz é aquilo que ele simbolizou na parábola daqueles dois filhos. Aquele filho, ele vai fazer o que o pai mandou porque ele se arrepende. Ele cai em si. Todo o arrependimento, ele traz essa característica. O indivíduo, ele cai em si. Não, eu caí em mim, eu vi que eu estava errado, eu vi que eu não devia ter feito, ou eu vi que eu devia estar fazendo algo que eu não estava fazendo. Todo o arrependimento traz essa característica. A pessoa, ela dá um estalo, ela acorda. É claro que quem nos convence, quem nos deixa convencidos do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então a gente cai em si, abre os olhos, dá aquele estalo. E a partir desse arrependimento, as suas ações elas serão diferentes. Uma vez ou outra, você vai pecar, porque estamos num mundo pecaminoso. A natureza, ela ficou comprometida, a natureza humana, a natureza da mineral, a natureza vegetal, todo tipo de natureza, ela ficou comprometida quando o pecado entrou no mundo. Então, à medida em que nós entendemos que estamos num lugar pecaminoso, a nossa natureza foi corrompida, então a gente peca.
Enquanto estivermos no mundo, nós vamos estar pecando, mas a pessoa que se arrepende, ela não se sente confortável no pecado. Ela não vive como se, tudo bem, matei, tudo bem, roubei, tudo bem, estuprei, tudo bem, eu menti, tudo bem. E não tá nem aí, nem pouco de peso na consciência, nada. Tem muita gente que vive desse jeito. Faz atrocidades, não tá nem aí. Para ela aquilo ali é algo muito comum, como beber água. Mas quando de fato você passou pelo arrependimento, da conversão, converter o que é mudar. Então as suas atitudes a partir de agora, de fato, serão diferentes. Você vai buscar sim ser uma pessoa que faça coisas certas. E quando você acabar errando, você vai se arrepender, você vai ficar mal, você vai ficar triste. E você vai querer recuperar ali a sua retidão e evitar cair novamente. É isso que acontece com aquele segundo filho da parábola de Jesus. Ele se arrepende e qual é a primeira coisa que ele vai fazer? A vontade do seu pai. Nós somos assim. Quando nós nos arrependemos, a nossa vontade, ela deixa de estar em primeiro lugar. E nós buscamos fazer a vontade do nosso pai. Jesus está aqui, porém, trazendo uma repreensão ao povo que estava ouvindo. Porque Jesus, ele vai dizer o seguinte, em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Mas os publicanos e as meretrizes acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, vendo os publicanos e as meretrizes, crendo em João, não se arrependeram. Mesmo vocês vendo meretrizes, prostitutas, mulheres na prostituição, mulheres com esse estilo de vida. Os publicanos, eles tinham toda uma questão ali de cobrar ainda mais do que eles deviam. Aqueles cobradores, os impostos, eles cobravam ainda mais para eles obterem ali um lucro para eles. Então, à medida em que Jesus ele mostra que pessoas que viviam de uma maneira que desagradava a Deus, ouvindo a pregação de João, eles creram e eles se arrependeram, a partir disso, desse arrependimento, eles começaram a mudar a sua maneira de viver. Esses que estavam ali ouvindo Jesus, na grande maioria ali de judeus, eles não creram. E mesmo vendo aquelas pessoas mudando, eles não creram para acreditar em João. É muito forte quando você vê a mudança de vida em alguém, principalmente se a mudança é muito nítida. Porque tem pessoas que elas não se embriagam, não se drogam, não gostam de falar palavrão, elas não gostam de arrumar briga com ninguém. Elas são aquele tipo de pessoa toda certinha, mas não são convertidas. Aí quando elas se convertem, aceitam a Jesus, você vê diferença, porque agora ela é uma pessoa que busca Jesus, mas em relação a essas características de antes, você não vê muita diferença. A pessoa antes não falava palavrão, continua a se falar. A pessoa antes não arrumava briga com ninguém, continua não brigando. Então você não vê assim aquela diferença escandalosa. Mas imagina uma pessoa que tem uma vida completamente perdida, uma vida completamente bagunçada. Quando eu falo completamente perdida, não significa que aquela pessoa que eu dei o primeiro exemplo, que é uma pessoa toda certinha, mas não tem Jesus, não tivesse perdida. Qualquer vida sem Jesus, seja uma pessoa calma, uma pessoa nervosa, qualquer vida sem Jesus é uma vida perdida. Eu estou querendo dizer que, agora imagine uma pessoa que tem uma vida completamente bagunçada. A pessoa só fala besteira, fala muito palavrão, a pessoa violenta, quer bater em todo mundo, a pessoa rouba demais, mente demais, a pessoa comete muitos crimes, a pessoa vive embriagada, aquela pessoa assim que se você puder, você atravessa de rua para não passar por ela. Aquela pessoa assim que até para você tentar chegar e evangelizar aquela pessoa é muito difícil.
Você tem que ficar assim de longe orando por aquela pessoa, porque para você se aproximar daquela pessoa, para você poder evangelizar, levar a palavra, é uma coisa muito difícil. Imagina assim, um ser humano é realmente muito complicado de você conseguir lidar. Aí essa pessoa se converte. Glória a Deus. À medida em que o tempo vai passando, aquela pessoa vai demonstrando e ela vai mostrando na sua vivência comportamento diferente. Gente, é um choque de realidade. Você logo vê, cara, aquele é o fulano que fazia isso, isso e isso. Nossa, como ele mudou. Então existem situações por conta da vida pregressa da pessoa que quando ela se converte, quando ela aceita Cristo, a gente vê logo uma mudança assim sensacional, uma mudança assim muito grande. E aí fica aqui o nosso questionamento. Será que ao se deparar com essa mudança, isso não gera em nós também alguma mudança? Principalmente para aquele que ainda não aceitou a Jesus. E ele começa a ver essa mudança nessas pessoas. Será que isso não vai causar nele um impacto para que ele também seja estimulado a mudar? Pois é isso que Jesus está falando. Mesmo vocês vendo meretrizes e publicanos crendo em João e se arrependendo, mesmo assim vocês não creram. E essa incredulidade, ela pode sim fazer com que o ser humano viva durante muito tempo, muitos anos longe de Deus. Ele vai ter pessoas ao redor dele que se arrependeram, ele vai ter pessoas dentro da casa dele, no trabalho, na escola, faculdade, os amigos, conhecidos, vizinhos, parentes, familiares próximos, relacionamentos amorosos. Ele vai conviver com pessoas que já não fazem a mesma coisa, não falam a mesma coisa, não se vestem do mesmo jeito, não frequentam os mesmos lugares, não vivem da maneira que viviam, porque agora elas entregaram a sua vida a Jesus. Elas se arrependeram da maneira como elas viviam e agora elas estão vivendo de uma maneira diferente. Mas tem gente que mesmo observando essas mudanças, nada acontece. Essas pessoas elas não se arrependem também. Então Jesus está mostrando ali uma dureza de coração para aquelas pessoas. E é algo que a gente precisa refletir na pergunta de Jesus: quem fez a vontade de Deus? Aquele que disse que ia fazer, acabou não fazendo? Ou aquele que a princípio, não vou fazer, quero viver minha vida do meu jeito, eu gosto assim, não vou fazer, não estou afim, não quero fazer, não vou fazer. Mas aí depois se arrepende, vai vendo que, vacilei, não era assim. Se arrepende e aí busca fazer a vontade do Pai. Jesus, ele deixou claro ali, é essa a pessoa que fez a vontade de Deus. Mesmo que no começo ela tenha dito não para o que Deus colocou no coração dela, para a vontade de Deus na vida dela, mesmo que de início ela tenha sido aquela pessoa resistente, não, mas depois ela se arrepende e ela vai e ela faz a vontade de Deus. Essa pessoa é a que fez a vontade de Deus, porque ela se arrependeu. Então, para Deus, o que importa mais é o que está no fim, não é o que está no começo. Você entende? Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo das coisas. Aí a gente consegue compreender com esse exemplo também. Porque de que adianta aquela pessoa logo de cara fala que vai fazer a vontade de Deus, mas ela acaba não fazendo? Essa pessoa não agradou a Deus. Mas aí imagina, aquela pessoa que logo de cara fala, não vou fazer, mas depois ela se arrepende e acaba fazendo. Essa pessoa agradou a Deus. Porque o que importa é o que acontece no final. Mas aquela pessoa viveu a vida inteira ali, falando que fazia a vontade de Deus, isso, aquilo, outro. E no final das contas, depois descobrimos que era tudo uma farsa. Ou aquela pessoa que de cara não quis, resistiu. Você chama para ir para a igreja, não quer, tenta evangelizar, não ouve. Aquela pessoa que Deus bota no coração de fazer alguma coisa, ela finge que não está entendendo. Deus manda ela fazer algo, ela não quer, não vou, não quero.
Mas aí ela se arrepende e por causa desse arrependimento, ela vai e faz a vontade de Deus. Essa é a pessoa que agrada a Deus. Essa é a pessoa que fez a vontade do Senhor. Mesmo dizendo não no começo, se arrependeu e acabou fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela acaba acontecendo. Eu sempre falo para os meus filhos, todos nós podemos em algum momento ficar frustrados com alguma coisa, todos nós. Mas a vontade de Deus nunca fica frustrada. Deus, ele nunca se permite ficar frustrado. Ele sempre vai fazer com que a vontade dele prevaleça, de um jeito ou de outro jeito. Ele sempre vai fazer com que a vontade dele prevaleça. Porque a vontade de Deus, a Bíblia já nos diz, é uma vontade boa, é uma vontade perfeita e é uma vontade agradável. Então o Senhor sempre vai fazer com que a vontade dele prevaleça e aconteça. Nós precisamos compreender que aquela pessoa que vivia uma vida longe da vontade de Deus, cometendo pecados, vivendo de uma maneira que entristece o coração de Deus, essa pessoa ela tem sim solução. Quando ela se arrepende e ela começa a buscar a viver de uma maneira diferente, Deus, ele vai aceitar aquela pessoa, porque ele vê que o arrependimento está ali e o arrependimento está produzindo um novo caráter, um novo costume, novos gostos, nova maneira de pensar, uma nova vida. Uma nova vida. Agora, quando aquela pessoa que, como o exemplo do primeiro filho, prontamente, sim, Senhor, e acaba não fazendo nada, essa é a pessoa que Deus está de olho também. Muitas vezes, dentro da igreja ou fora da igreja também, a gente vê aquela pessoa que já enche a boca, eu vou fazer a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus, eu isso, eu aquilo. E Deus está olhando para o coração daquela pessoa e está vendo que não é nada daquilo. A pessoa fala que vai fazer. A pessoa mostra que vai fazer. A pessoa quer que acreditem que ela vai fazer a vontade de Deus. Mas ela acaba não fazendo. Ela não faz. Então, meus queridos, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela se baseia mais no fim das coisas do que no começo. E preste atenção, eu não quero dizer de maneira nenhuma com isso que a pessoa deva viver a vida inteira fazendo besteira e aí quando estiver quase morrendo ela vai lá e entrega a vida para Jesus, até porque a gente não sabe se essa pessoa vai ter a oportunidade de fazer isso. Mas o que eu estou querendo dizer em relação ao final das coisas é que nesse exemplo que Jesus deu, deixa claro que o último foi o primeiro. O último filho foi o que agradou ao pai, não o primeiro. Então, muitas vezes, nós buscamos ser vistos, buscamos deixar aparente que nós fazemos a vontade do Pai. Mas no oculto, Deus está vendo que nós não fazemos. Muitas vezes negligenciamos, esquecemos, deixamos para depois, tiramos da nossa prioridade. E por último, algo que eu gostaria de trazer aqui, uma observação. Talvez o fato do pai ter pedido primeiro para um determinado filho é porque talvez o pai esperasse mais daquele filho. Conhecendo os filhos, de repente aquele filho fosse um pouco mais responsável, ou talvez aquele filho fosse um pouco mais achegado ao pai, talvez um pouco mais próximo do pai. E talvez por isso ele tenha mandado primeiro aquele filho. Mas se decepcionou, porque aquele primeiro filho que ele foi buscar, aquela ordem, ele não teve sucesso. Então o segundo filho, que ele fala a mesma coisa, talvez
ele seja aquele filho ou mais preguiçoso, ou de repente mais rebelde, aquele filho que talvez seja o mais afastado dele, e talvez por isso ele não tenha mandado logo de cara para esse filho. Mas foi esse filho que o surpreendeu positivamente, fazendo a vontade dele. Então a gente precisa compreender, como eu falei no começo, que Jesus ele veio ao mundo para trazer a salvação primeiro aos judeus e também aos gregos, ou seja, todos os outros povos. A gente sabe, a Bíblia nos diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Esses seus são os judeus. Volto a dizer, a salvação veio primeiro para os judeus e também para os outros povos, mas grande parte dos judeus rejeitaram a Cristo. E juntos também elaboraram a prisão e a morte de Cristo. Então, essa perspectiva, o pai primeiro deu a ordem para um filho, depois ele fala a mesma coisa para o outro filho. Isso nos mostra, muitas vezes, talvez, você possa estar na situação desse primeiro filho. Deus vai chegar em você, vai te mandar fazer algo, porque talvez você seja aquele filho mais próximo, aquele filho, sabe que o pai sabe que pode contar com aquele filho. Mas aí vem a decepção. Ele não faz aquilo que o pai manda. Aí ele vai e dá a ordem para o outro filho. Talvez o filho que não seja muito próximo, seja meio rebelde, meio bagunceiro, meio atrapalhado. Talvez não seja de fato a melhor opção, a primeira opção. Mas é exatamente nesse filho que o pai vai ter a vontade atendida. Porque contrariando as expectativas, contrariando aquilo que se esperava, esse segundo filho vai surpreender e vai fazer a vontade do pai. Então, muito mais importante do que aquele título, aquela imagem de ser um filho próximo do pai, mas que não faz a vontade dele, muito mais importante é parecer e agir como aquele segundo filho. Mesmo que quando olharem para você, pareça que você não é a primeira opção, pareça que você não é o mais importante, pareça que você não deve ser tão próximo assim do seu pai. Não, você não é a primeira opção, você não é tão importante. Mas é nesse que o Senhor tem a sua vontade atendida e realizada. A palavra de Deus diz: Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe aquelas que não são para confundir aquelas que são. Então Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo. Muitas vezes Deus ele escolhe pessoas que a maioria vai olhar e vai falar: não, essa pessoa aí ela não dá para nada, não serve para nada. Essa pessoa aí ela não é a primeira opção de Deus. Mas muitas vezes vai ser nessa pessoa que o Senhor vai ter a sua vontade realizada e vai ter a sua ordem atendida. Deus não enxerga como os homens. O Senhor olha o que tem por dentro. Então busque fazer a vontade de Deus. Fazer é diferente de dizer que vai fazer e não fazer. Busque fazer a vontade de Deus. São esses os filhos que o Senhor se agrada. Que você envie esse vídeo para outras pessoas, para que você abençoe outras vidas também. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. E quando Deus também permitir, eu creio que Ele já permitiu, e quando chegar o momento, nós traremos novidades muito boas para vocês aqui no canal. Acompanhe nosso canal, se inscreve. Quanto mais o canal se desenvolver, mais fácil dele ser achado. Quando o pessoal colocar ele aí no YouTube, mais fácil dele ser achado. Então, nos acompanhe diariamente e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Fique com Deus.